Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam empolgados para a aula de hoje, porque nós temos um tema muito interessante, muito importante para a nossa vida pessoal, profissional e para a nossa vida em sociedade, que é cidadania. Hoje nós vamos discutir aquilo que nós ouvimos nos noticiários, na escola, mas que nós não temos conhecimento de como exercer esse conceito chamado de cidadania, que é um conceito muito importante para todos nós, para adolescentes, adultos, idosos, para todas as pessoas que fazem parte da sociedade brasileira. O conceito de cidadania não é apenas um conceito, ele é uma prática. Ser cidadão é participar da atividade política da cidade que eu vivo. Então nós vamos estudar, teremos algumas externas que vão nos ajudar a entender e compreender melhor o que seria esse conceito de cidadania e a importância dele para a vida em sociedade, como eu já falei. Estamos aqui com o professor Wesley. Tudo bem, professor Wesley? Tudo bom, professor? Tudo bom, alunos? Espero que vocês estejam bastante empolgados para a aula de hoje. Como o professor Cássio falou, hoje nós vamos conversar sobre o tema da cidadania, algo que é bastante importante também para a nossa vivência no dia a dia e que tem tudo a ver com o curso que estamos fazendo, porque nós vamos perceber na aula de hoje que cidadania envolve outros elementos, além da política, da maneira que nós compreendemos, aquela política partidária, das eleições, mas também a responsabilidade que nós temos com a sociedade, com o nosso país, com a nossa nação. Então, espero que realmente sejam todos bastante empolgados para que a gente possa dar continuidade a essa aula, porque está realmente muito bacana. Muito obrigado, professor Wesley. Então não vamos perder tempo, vamos para o conteúdo da aula de hoje. Cidadania, o exercício da cidadania no Brasil e as relações étnico-raciais. Esse conteúdo, além do conceito de cidadania, nós vamos trabalhar também com o conceito de relações étnico-raciais, que são as relações que nós temos no nosso dia a dia, com os grupos étnicos, indígenas, quilombolas, ciganos, com estrangeiros. Então nós vamos estudar, além do conceito de cidadania, que é o conceito fundamental para a vida em sociedade, vamos também trabalhar com o conceito das relações étnico-raciais. O senhor poderia falar para a gente os objetivos da teleaula, professor? Muito bem, gente. Os nossos objetivos da nossa aula de hoje são os seguintes. Primeiro, historicizar o exercício da cidadania no mundo. Isso é, nós vamos ver como essa questão da cidadania se aplica tanto na história quanto em outros países, em outros lugares ao redor do mundo. Discutir mecanismo da participação da sociedade civil dentro do processo político decisório no âmbito do Estado. Vamos ver de que forma nós podemos participar da administração, da gestão da coisa pública, né, do nosso país, da nossa nação. Entender o papel do cidadão na construção de uma sociedade republicana e democrática. Qual é o nosso papel diante dessa coisa tão linda e tão complexa e tão importante que é o nosso Estado. E entender a importância das relações étnico-raciais na atual conjuntura política e econômica do Brasil. Muito bem. E já dando início à nossa aula, vamos tentar entender o conceito de cidadania. Nós temos esse conceito do dicionário da Academia de Ciências de Lisboa, que nos ajuda a compreender. A palavra de raiz grega, polis, significa cidade, e consequentemente a palavra politize quer dizer participação na vida da cidade. Quando a gente volta lá na Grécia Antiga, a gente pode lembrar que os gregos se organizavam nesses lugares chamados polis. O que era polis? Era a cidade, era o lugar administrativo da Grécia Antiga, onde acontecia toda a vida política do cidadão, das pessoas daquela época. E política nada mais era do que a ação do povo na cidade. Eram aquelas pessoas que atuavam diretamente, que se importavam, que iam para a praça, a ágora, para discutir as questões fundamentais da administração da cidade. Nós vamos ver um pouco mais no dia de hoje, mas para entender que a origem dessa palavra política, a politize,
está diretamente ligada a essa ideia de cuidar da cidade, cuidar do que é público, da nação. E o outro conceito que nós vamos ver na aula de hoje é o conceito de etimologia. É o conceito de cidadania. É uma palavra latina que a origem é a palavra civitas, que significava cidade. Nesse momento que nós estamos falando, lembrando na história, os cidadãos são apenas os homens que participam do funcionamento da cidade-estado. Os titulares de direitos políticos, portanto, são aqueles homens que atuavam diretamente na administração da cidade, não só quem ocupava cargo público. As pessoas ligadas às civitas, eles estavam preocupados com a discussão, o planejamento, a eleição, a cobrança por aquele serviço que era da população, a administração e o bem-estar de toda a comunidade, de toda a cidade-estado. Então, nesse momento, surge esse conceito, civitas, que chega para nós como o nosso conceito de cidadania. Cidadania, o cidadão é aquela pessoa que participa ativamente, que tem o direito e o dever de participar ativamente da vida, da gestão da sociedade que ele vive. Professor Cássio? Muito obrigado, professor Wesley. E agora nós vamos ver uma externa que vai falar sobre o conceito de cidadania, para que nós possamos debater e discutir melhor e para que vocês, alunos, possam compreender melhor, né, como surgiu e como se desenvolveu tanto o conceito como a prática da cidadania no mundo. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos.
acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando, então, cidadania é a posse, o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima. Então, pessoal, gostaram do vídeo? É um vídeo muito didático, muito objetivo, para aqueles que ainda não tinham conhecimento sobre esse conceito de cidadania e sobre a prática e o exercício da cidadania. Esse vídeo da Escola Virtual de Cidadania da Câmara dos Deputados nos ajudou a compreender melhor, né, o que seria essa cidadania, o conceito, a sua conceituação, a sua definição e a sua prática, o seu exercício na vida em sociedade. Viram como é importante exercer cidadania? Né, mais à frente nós vamos ver vários exercícios, né, da cidadania, de que forma que nós podemos exercer a cidadania no país que nós vivemos. Agora nós vamos ver uma definição do grande jurista Dalmo Dallari. E o Dalmo Dallari, ele vai dizer o seguinte, que a cidadania, ela expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa uma possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Vejam só, Dalmo fala de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Só que ser cidadão não é apenas ter direitos, né? Nós, cidadãos, temos direitos, mas nós devemos também obediência ao Estado. Nós devemos obediência à lei, à Constituição, ao Código Penal, ao Código Civil. Então, existem vários mecanismos jurídicos e existem várias convenções sociais que nos ajudam a compreender qual é o nosso papel e de que forma que nós podemos nos comportar e devemos nos comportar dentro da vida em sociedade. Então, é fundamental essa compreensão do conceito de cidadania para que a gente saiba como participar, de que forma participar, de que forma intervir nas decisões políticas, nas decisões do governo. Daí a importância de nós compreendermos o conceito de cidadania e principalmente o conceito de cidadania política. E aqui a gente vai fazer uma retrospectiva, vamos voltar um pouco no tempo, né, reforçando aquilo que o professor Wesley já falou sobre as diversas formas de cidadania em diferentes tempos históricos. A cidadania greco-romana, ela basicamente ela era exercida na votação das leis e no exercício de funções públicas, especialmente a judiciária. Tratava-se, a bem dizer, de uma característica essencial de toda a organização política, de tal sorte que, como disse Aristóteles, em tom de obviedade, sem participação dos cidadãos no governo da polis, não há Estado. Só que tinha um problema nessa cidadania greco-romana. Não eram cidadãos as mulheres, os estrangeiros, que eram chamados de metecos, nem os artesãos e os comerciantes. Quanto a estes dois últimos grupos profissionais, Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles, defende a sua exclusão da cidadania, com o argumento de que não teriam tempo suficiente para se dedicarem aos negócios públicos. Então, naquela época, já se excluía uma parcela significativa da população da atividade política, né? Então, nem todas as pessoas participavam da atividade da polis, como nós estamos vendo aqui na definição de Aristóteles. Além disso, professor,
É importante frisar que a experiência grega foi a primeira experiência que nós temos registrado na história do pensamento ocidental a realizar esse tipo de administração onde todo, entre aspas, todo o povo tinha o direito e a possibilidade de participar. E ao citar Aristóteles, é interessante falar que Aristóteles dizia que o homem era um animal político. Quer dizer, o homem necessitava viver dentro de uma sociedade, dentro da política. E aqueles homens que não participavam, que eles podiam participar e deixavam de exercer a sua cidadania, eles eram tratados como más pessoas, como pessoas ignorantes. A origem da palavra idiota, inclusive, do grego, é exatamente esse. Idiota era a pessoa que não participava da administração da sociedade, da polis. Já a pessoa que participava, que era bem vista, que se interessava pelo bem dos outros, ela era chamada de político, que era aquela pessoa que estava preocupada com os outros. É só você pensar que a palavra idiota, id é eu, a pessoa, eu me preocupo comigo mesmo, identidade. E essa palavra originou essa palavra que a gente carrega já como uma ofensa. Agora imagina que na Grécia Antiga essa palavra, que para nós é uma ofensa, era designada para aquelas pessoas que não se importavam com o exercício da cidadania. E aí fica entre nós a questão, né? Se nós somos idiotas ou se nós somos políticos exercendo a nossa cidadania. Muito obrigado, professor Wesley. Então, viram, alunos, como o conceito de idiota não é aquilo dentro da definição grega que nós pensamos, né? Existe uma definição do senso comum e existe a definição grega sobre o que seria e a origem da palavra idiota. Então, um país onde a população não participa da atividade política, dentro dessa visão grega, é um país formado majoritariamente por idiotas, né? Idiotas porque são pessoas que não participam da vida pública, que não participam da atividade política. Então, o país onde as pessoas não são politizadas, dentro da definição grega, é um país formado por idiotas. Então, não sejamos idiotas e vamos participar da vida pública, da vida da cidade, das decisões políticas da cidade. Não é difícil, nós temos hoje no Brasil vários instrumentos, várias legislações que permitem a participação do cidadão e a participação dos estudantes na vida em sociedade. O governo, o Estado, ele precisa da sociedade civil para que a sociedade civil, nós, possamos levar até eles, governo, o Estado, todas as nossas reivindicações, tudo aquilo que nós entendemos que é importante para a cidade que nós vivemos. Então, é fundamental esse exercício político, né? Eu não estou falando do exercício político partidário, né? Todos os professores, principalmente, é claro, os professores da área de ciências humanas, podem politizar os alunos na sala de aula. O que os professores não podem é partidarizar os alunos. Os professores não podem defender propostas político-partidárias dentro da sala de aula, né? O professor pode politizar, dizer para o aluno que ele tem esse direito, né? Futuramente, quando ele quiser, ele tem o direito de se filiar a um partido político, ele tem o direito de participar de uma cooperativa, de uma associação, ele tem direito de participar de uma ONG, né? Isso é politizar. O professor pode dizer que o aluno ele tem direito de participar de uma audiência pública, de um orçamento público participativo, né? Que o aluno ele tem o direito de produzir ou de elaborar um projeto de lei de iniciativa popular ou uma ação popular, como nós vamos ver mais à frente. Isso é politizar. Politizar o aluno é ensiná-lo como ele deve viver em sociedade, quais os instrumentos e quais os espaços legitimados de participação da sociedade que esse aluno pode utilizar para fazer as suas reivindicações e reivindicações coletivas. Por isso que eu digo, politizar é diferente de partidarizar. Politizar é essencial para o processo de construção da cidadania política no Brasil. Agora nós vamos ver o conceito de cidadania do Estado liberal e algumas definições sobre esse conceito. O renascimento da vida política fundada na liberdade entre iguais deu-se apenas a partir do século XVI nas cidades-estado na Península Itálica. O grupo dos que tinham direitos políticos era composto de uma minoria burguesa, de comerciantes, habitantes dos burgos, tornados independentes dos domínios feudais. Para Benjamin Constant, em 1819, no mundo moderno, ao contrário, a liberdade não consiste em participar
da gestão da coisa pública, mas em não ser molestada abusivamente pelo Estado, né? Claro, esse conceito de Benjamin Constant foi em 1819. E naquela época, para o autor, no mundo moderno, ou seja, na sociedade da época que ele vivia, a liberdade não consistia naquela época em participar da gestão da coisa pública, da atividade política, mas em não ser molestado abusivamente pelo Estado, ou seja, do cidadão não ter o seu direito violado pelo Estado. Isso não significava que esse cidadão de 1819 podia participar da atividade política, podia participar da coisa pública. Nessa época, ser cidadão era não ter o direito violado pelo Estado. Isso já era uma forma, né, de compreensão do exercício da cidadania no início do século XIX. E fatos que marcaram o Estado liberal. O chamado sufrágio universal, nós chamamos também de voto, com a extensão do direito de voto às mulheres e aos analfabetos. Esse Estado liberal não alterou substancialmente o esquema. No terreno político, os cidadãos do Estado liberal são condenados à passividade e não podem intervir de modo direto e oficial no funcionamento das instituições públicas, né? Então, esse Estado liberal, que foi muito forte e muito presente até 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, mas principalmente século XVIII, XIX, início do século XX, esse Estado liberal, na verdade, ele determinava que os cidadãos eles fossem condenados à passividade, sem o poder de intervenção de modo direto e oficial. Então, as pessoas elas eram passivas. Esse Estado liberal não permitia que a sua população pudesse participar da atividade política. Alunos, isso é fundamental. O exercício da política, o exercício da cidadania, ele depende de participação. Eu só exerço a minha cidadania quando eu participo de coisas que são importantes para a cidade que eu vivo. Quando há uma audiência pública, por exemplo, no município que vocês moram, vocês podem participar, vocês podem ir com os pais, vocês podem propor sugestões para a melhoria da cidade que vocês vivem. As melhores cidades do Brasil hoje, em termos de qualidade de vida, são cidades onde há uma participação dos cidadãos, da sociedade, nas decisões do governo, né? Participando de audiências públicas, participando de ações populares, participando de construções de projetos de lei de iniciativa popular. Então, isso é uma forma de exercer a cidadania, né? Eu tenho certeza que todos vocês conhecem os problemas da cidade que vocês moram, mas muitos não encontram o espaço ideal ou instrumento legal para poder expressar esse sentimento, para poder expressar uma ideia que possa ajudar a sua cidade a melhorar. É muito bom quando a gente vive numa cidade que tem ciclovias, uma cidade que tem saneamento básico, uma cidade que tem um serviço de saúde, de educação, de segurança e de habitação de qualidade. Mas para que isso aconteça, nós não podemos ficar estáticos, sentados em casa, somente reclamando, né, que o prefeito não está fazendo o que deveria fazer, que os vereadores não estão trabalhando, sendo que eu posso participar da vida da minha cidade, eu posso participar das decisões políticas e sugerir, né, ao prefeito, sugerir à Câmara de Vereadores, sugerir ao Ministério Público soluções, propostas que possam melhorar não somente a nossa vida, a minha vida, mas a vida de todas as pessoas que vivem na cidade que eu vivo. Então, por isso que é importante, porque quando você participa ativamente das decisões políticas da cidade que você mora, você não está fazendo isso por você, você está fazendo isso por toda a população que vive na mesma cidade que você vive. Aqui a gente vai ver também o conceito de soberania, né? O conceito de soberania ela é atribuída à nação, quer ao povo, tem o seu exercício monopolizado pelos representantes eleitos. Um Estado soberano é um Estado que ele tem a capacidade de tomar decisões sem a intervenção externa. É um Estado que tem a capacidade de tomar decisões, ou há uma prefeitura, é um governo, o governo federal, o governo do Estado, a prefeitura de um município de Rondônia. Quando esses órgãos públicos
tem o poder de tomar decisões sem tanta interferência externa, nós chamamos isso também de soberania, né, atribuída à nação. Tem o seu exercício monopolizado pelos representantes eleitos. É claro que a soberania ela é praticada principalmente pelos nossos representantes. Isso não significa que nós não possamos participar desse exercício do poder soberano. O poder soberano ele é constituído pelo poder do Estado, né? Quando eu digo Estado, eu estou me referindo ao governo, estou me referindo às instâncias deliberativas, à Câmara dos Deputados, ao Senado, né? Ao Supremo Tribunal Federal, mas eu também estou me referindo às instâncias de deliberação da sociedade civil, que é o quê? Que é uma conferência municipal, que é a construção de propostas para o município, que é a participação de uma audiência pública. Isso forma um Estado soberano. Não é apenas aquele Estado que o governo tem o poder de tomar decisões pela sociedade. É aquele Estado onde a sociedade ajuda o governo também a tomar decisões. E aqui nós temos a cidadania no Estado social, que é a cidadania que está presente na Constituição da República Federativa do Brasil. E a ideia mestra da nova cidadania consiste em fazer com que o povo se torne parte principal do processo de seu desenvolvimento e promoção social. É a ideia de participação, como eu já falei, é fundamental para a construção, para o desenvolvimento de um país melhor, de um país mais justo, de um país mais solidário, a participação da sociedade. Eu não estou falando da participação da sociedade somente em redes sociais, como nós vemos hoje. Eu estou falando da participação da sociedade nesses espaços legitimados de participação da sociedade civil, como nós vamos ver mais à frente. E essa participação, essa cidadania, ela deve se instaurar em 5 níveis. Na distribuição dos bens materiais e imateriais, indispensáveis a uma existência socialmente digna, na proteção dos interesses difusos ou transindividuais, no controle do poder político, na administração da coisa pública, na proteção dos interesses transnacionais. E aqui nós temos um relatório da Anistia Internacional que aponta alguns problemas do Brasil, problemas esses que eles impedem o desenvolvimento e a evolução da cidadania no Brasil. Então, o relatório Estado dos Direitos Humanos no Mundo, organizado pela Anistia Internacional, que é uma das instituições de direitos humanos mais importantes do mundo, que surgiu na década de 60 para denunciar abusos, para denunciar violações de direitos humanos cometidos pelos governos em várias partes do planeta. E essa instituição mostra que, entre as principais falhas do Brasil em direitos humanos, aparecem problemas como a alta taxa de homicídios no país, sobretudo de jovens negros, os abusos policiais e as execuções extrajudiciais cometidas por policiais em operações formais ou paralelas, em grupos de extermínio ou milícias. 3. A crítica situação do sistema prisional brasileiro. 4. A vulnerabilidade dos defensores de direitos humanos, principalmente em áreas rurais. 5º, a violência sofrida pela população indígena, sobretudo pelas falhas em políticas de demarcação de terras e, 6º, as várias formas de violência contra as mulheres. Então, como vocês podem ver, o Brasil ainda possui muitos problemas que nós, representantes da sociedade civil, temos o dever. Não apenas, nós não temos apenas direitos, mas temos o dever de participar de resoluções que possam ajudar o Brasil na solução desses problemas. Nós só vamos avançar em relação à nossa cidadania, em relação à nossa participação, em relação à construção de um país mais seguro, de um país mais justo e de um país mais solidário, se nós participarmos. É claro, alunos, que quando vocês estudam, vocês estão pensando em ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter um carro, poder viajar. Isso faz parte dos sonhos, né, dos brasileiros. Quando estão estudando, quando pensam em fazer uma faculdade ou quando estão cursando uma faculdade. Nós não podemos esquecer do exercício da cidadania, da importância da cidadania para a construção de uma sociedade melhor. Por isso que vocês devem começar a se preocupar com a escola
e com a cidade que vocês vivem, né? Buscar soluções, propor, participar de grupos que discutam os problemas da cidade, participar de audiências públicas. E essa participação política, ela será fundamental para que o Brasil supere todos esses problemas que eu elenquei para vocês, que foram diagnosticados pela instituição Anistia Internacional. Existe um relatório da Anistia Internacional de 2016 que fala sobre as principais violações de direitos humanos em mais de 160 países do mundo. Então, nesse relatório, nós temos a oportunidade de conhecer não apenas os problemas do Brasil, mas os problemas que fazem parte do cotidiano de sociedades de vários países do mundo. Então, esse relatório de direitos humanos da Anistia Internacional de 2016, eu recomendo que todos leiam, alunos, professores, para que nós saibamos o que está acontecendo em alguns países do mundo. Alguns países que nós acreditamos que são extremamente pacíficos também têm os seus problemas, também têm os seus problemas com violações de direitos humanos. E aqui é um ponto muito importante, que são os espaços legitimados de participação social. Primeiro são os grêmios estudantis. O grêmio estudantil, ele é, para muitos estudantes, ele é o primeiro contato do aluno com a atividade política. O grêmio estudantil, ele é importantíssimo, ele é fundamental para que a escola possa melhorar, para que a escola possa se desenvolver. O Grêmio Estudantil, ele está respaldado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a participação dos alunos nas decisões políticas da escola. E o que faz um Grêmio Estudantil? É só jogos esportivos? É somente festa? Não. O Grêmio Estudantil, ele tem um papel fundamental na construção e no desenvolvimento da escola. O Grêmio Estudantil, ele é um espaço onde os alunos poderão representar os outros alunos, tanto internamente como externamente. No Grêmio Estudantil, uma chapa eleita, os alunos podem participar, formar chapas, vai haver um processo eleitoral na escola. E aí, dentro desse processo eleitoral de formação do Grêmio Estudantil, é claro, para que exista o Grêmio Estudantil, os alunos têm que querer e a direção da escola também tem que querer. Os alunos, né, aceitando essa proposta de formação de um Grêmio e a escola também aceitando, abre-se um processo eleitoral, formam-se chapas e a chapa eleita, ela vai representar os alunos no âmbito da escola, né? O Grêmio Estudantil, ele é tão sério, para vocês alunos terem uma ideia, que ele precisa de um regulamento, professor Wesley. Para que ele possa funcionar, ele precisa de um regulamento definindo metas, definindo objetivos, definindo quais as ações do Grêmio Estudantil que vão beneficiar os alunos na escola. Qual é o papel do Grêmio Estudantil? Realizar palestras, realizar debates, promover atividades culturais, projetos culturais, promover atividades de ensino, promover atividades de extensão, né, e discutir os problemas da escola junto com a comunidade escolar, com professores, com os pais, com a direção da escola. É fundamental. Nenhuma escola pode se recusar a aceitar um Grêmio Estudantil porque ele está respaldado pela legislação, ele está respaldado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza a participação dos alunos nas decisões políticas da escola. Então, o Grêmio Estudantil, para muitos alunos, ele é o primeiro contato, o primeiro espaço legitimado do exercício da cidadania. Imaginem vocês, alunos, na escola de vocês levando palestrantes para falar sobre racismo, para falar sobre o bullying, para falar sobre a questão e o problema das drogas na sociedade. Imaginem vocês um palestrante falando sobre a importância da vida em sociedade, né? Falando sobre a importância do respeito entre pais e filhos e a importância do respeito entre alunos e professores. Isso vocês podem fazer desde que vocês, evidentemente, se consolidem e participem de um Grêmio Estudantil na escola, porque é o Grêmio Estudantil que vai permitir com que vocês tenham força política para propor. Não é fazer baderna,
não é fazer, participar de brigas, não. A proposta do Grêmio Estudantil não é essa. A proposta do Grêmio Estudantil é propor, é participar e propor para o efetivo exercício da cidadania. Então, palestras são muito importantes, debates são muito importantes e propostas dos alunos são muito importantes para a escola, porque às vezes quem está na gestão não tem a mesma percepção que o aluno tem dos problemas que os alunos estão enfrentando. Concordam comigo? Quem concorda comigo aí? Eu acho que alguns devem concordar, talvez outros não concordem, mas o que é mais importante é que o aluno deve participar de tudo aquilo que acontece na escola. Não são apenas os pais, não são apenas os professores, não são apenas os diretores. Os alunos também devem participar. E aqui nós temos também outros espaços legitimados de participação social. Assembleias das cooperativas para os associados. Orçamento participativo, que é quando o Estado convida a sociedade para ajudar na construção do orçamento, do valor do orçamento da saúde, da educação, da segurança pública, daquilo que deve ser gasto pelo governo para resolver os problemas sociais. Projetos de lei de iniciativa popular. Projeto de lei também é muito importante, que é quando uma pessoa ou uma associação propõe um projeto de lei e vocês, alunos, professores, podem propor um projeto de lei na cidade que vocês vivem. Vocês podem propor um projeto de lei de iniciativa popular municipal. E esse projeto de lei vai ser apresentado à Câmara de Vereadores. Um vereador precisa abraçar esse projeto, levá-lo à plenária, e você poderá, inclusive, defender esse projeto de lei dentro da Câmara de Vereadores da cidade que você vive. Olha só que interessante, nós termos o direito de propor uma lei que possa beneficiar toda a cidade que a gente vive. Nós podemos ir à Câmara dos Vereadores, podemos ir à Assembleia Legislativa e podemos também apresentar um projeto de lei de iniciativa popular federal, que vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados, vai ser apreciado pelo Senado Federal, e se ele for aprovado nessas duas instâncias, ele vai ser assinado pelo Presidente da República, e o seu projeto de lei pode virar uma lei federal. Eu acho que muitos não têm conhecimento, mas a ficha limpa, ela surgiu como um projeto de lei de iniciativa popular. Olha só, a ficha limpa hoje ela vem impedindo que muitos candidatos envolvidos em esquemas de corrupção, julgados por um colegiado de juízes, não participem do processo eleitoral. Então a ficha limpa ela vem trazendo resultados expressivos, positivos para a sociedade brasileira. E quem foi que fez o ficha limpa? Quem foi que propôs o projeto de lei? Foi o Senado Federal? Foi a Câmara? Não, foi um cidadão comum. Foi um cidadão comum que propôs o ficha limpa como um projeto de lei, porque essa pessoa não se conformava mais com tantas pessoas com a ficha suja, podendo participar de eleições, podendo participar do exercício do poder político no Estado. Então, essa pessoa, ela se incomodou, primeira coisa, depois ela foi se informar na própria Constituição, nos próprios regulamentos, nas legislações que definem e que ensinam como que a pessoa pode propor, sugerir e apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Então, essa pessoa, esse grupo de pessoas que apresentaram a lei do ficha limpa, foram fundamentais para que nós, brasileiros, pudéssemos conquistar e víssemos esse grande avanço dentro do âmbito político brasileiro, que é justamente isso, a justiça impedir a participação de pessoas que já foram julgadas por um colegiado de juízes. Então foi um projeto que trouxe um resultado positivo, e vocês, alunos, professores presenciais, toda a sociedade da cidade que vocês vivem, podem apresentar um projeto de lei. É só ir à Câmara Municipal e perguntar e conversar com o vereador como é que vocês podem apresentar um projeto de lei para solucionar um problema da cidade que vocês vivem. Aqui nós temos outros espaços legitimados, que são os plebiscitos e os referendos. Os referendos são propostos pelo Congresso Nacional e os plebiscitos são construídos pela sociedade civil.
né, para discutir, propor e votar um problema, a solução de um problema público, o portal E-Cidadania do Senado Federal. Sempre que há uma votação importante para a sociedade brasileira, o Senado Federal consulta a população no portal E-Cidadania sobre se ela é contra ou a favor uma determinada pauta, um determinado problema, uma determinada sugestão. As audiências públicas, que eu já falei, que normalmente são conduzidas, são organizadas por sindicatos, são organizadas pelo Ministério Público, são organizadas pelos movimentos sociais e, às vezes, pelo próprio poder público. Também é uma forma de participação legitimada, é um espaço legitimado de participação social. E as ações populares, que também são muito importantes para que a gente possa compreender e participar do exercício do poder político. E aqui nós temos também um ponto muito importante para o exercício da cidadania, que são as relações étnico-raciais. A sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos étnico-raciais que a caracterizam em termos culturais como uma das mais ricas do mundo. Entretanto, sua história é marcada por desigualdades e discriminações especificamente contra negros e indígenas, impedindo desta forma seu pleno desenvolvimento econômico, político e social. E aqui nós temos algumas ações importantes em prol das relações étnico-raciais da Unesco, que é um órgão das Nações Unidas que trabalha com educação, ciência e cultura. Temos aqui o programa Brasil-África, Histórias Cruzadas, promove a importância da interseção das histórias brasileira e africana. Nós temos a coleção História Geral da África em português, que pretende disseminar uma nova visão sobre o continente africano para os brasileiros, a fim de mostrar à sociedade que a história da África não está confinada ao tráfico de escravos e à pobreza. E aqui nós temos alguns também eventos sobre a história geral da África no Brasil, celebrações do Ano Internacional dos Afrodescendentes, projeto Ensinar Respeito por Todos, uma parceria entre a Unesco, Paris e os governos do Brasil e dos Estados Unidos, visa desenhar um modelo de estrutura curricular para lutar contra o racismo e promover a tolerância que possa ser usado pelos países e adaptado às suas realidades sociais. Programa Rota do Escravo consiste num instrumento para a conscientização da sociedade brasileira sobre a importância desse patrimônio histórico, facilitando assim sua integração no desenvolvimento da identidade nacional. Temos a Lei 10.639, essa lei, ela objetiva a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e das outras providências. Uma lei muito importante para que os alunos brasileiros, os estudantes, possam conhecer a história do tráfico negreiro, conhecer a importância dos negros para a construção da sociedade brasileira. Né? Essa lei 10.639/2003, eu recomendo que todos leiam, não apenas os alunos, todos os professores, porque ela é lei e ela deve ser trabalhada na escola, objetivando o quê? Objetivando o fim da discriminação racial e o fim do racismo. Compreender a importância do negro para a história brasileira é fazer com que eu o respeite enquanto cidadão e entenda a sua importância para a construção e para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. E agora nós vamos ver uma externa que fala sobre a aplicação dessa lei que eu falei para vocês, da Lei 10.639/2003. E já está no ar a pesquisa sobre o ensino da história afro-brasileira nas escolas de Campinas. Apesar de já existir uma lei que obriga o ensino da cultura africana, ela não é aplicada na maioria das escolas do país. Desde o início dos anos 2000, um conjunto de leis e regramentos têm sido instituídos para orientar o ensino da história da África indígena e das africanidades nas escolas do país. E foi com esse objetivo que foi lançada a pesquisa entre professores, fruto de uma iniciativa integrada entre a Câmara dos Vereadores, a Secretaria Municipal de Educação, a Faculdade de Educação da Unicamp e a Pró-Reitoria em pesquisa do Instituto Federal de Educação Tecnológica de São Paulo.
O vereador Carlão do PT, presidente da comissão que analisa a aplicação do ensino afro-brasileiro nas escolas, falou do objetivo da pesquisa. O principal objetivo é que a gente possa ter um diagnóstico da rede municipal de educação para que a gente possa propor políticas públicas capazes de incentivar a categoria a aplicar essa legislação com o objetivo de ajudar no combate à discriminação religiosa, ao racismo que existe na sociedade campineira. Então nós achamos que vai ser uma ferramenta extremamente importante para balizar a nossa ação aqui na Câmara e o próprio Executivo na aplicação dessa política. Segundo o Grupo Promoção da Igualdade na Diversidade, o preenchimento dos dados é ainda para as experiências singulares com a educação das relações étnico-raciais, para saber também as dificuldades, obstáculos, avanços para construir um projeto cada vez mais sólido e um sistema de apoio ao trabalho do educador. Nós temos aí já 2 anos discutindo com o Executivo, que também tem sentido muita dificuldade na aplicação da lei. Nós precisamos ter esse diagnóstico na mão para propor políticas adequadas que convençam os professores, que capacite os professores e os profissionais de educação. Então, nós acreditamos que uma forma de contribuir com a administração pública é a gente ter um diagnóstico correto para poder propor as políticas corretas no sentido de fazer com que as escolas pública municipal, com as estaduais e com as particulares, possam aplicar essa lei, que é uma ferramenta extremamente importante para a sociedade. O link para a pesquisa é educaçãoconectada.campinas.sp.gov.br. E aqui, só para a gente fechar, nós temos um conjunto de grupos étnico-raciais que fazem parte da sociedade brasileira. Quilombolas, indígenas, ciganos, estrangeiros e ribeirinhos. Todos esses grupos formam o que nós chamamos de grupos étnico-raciais. Nós precisamos ter a capacidade de conviver com respeito e de conviver com tolerância com esses grupos étnico-raciais, porque eles fazem parte da nossa sociedade. Eles poderão fazer parte do nosso ambiente de trabalho e eles farão parte de todos os espaços legitimados da sociedade civil que nós estaremos. Então, é fundamental que nós compreendamos, né, a importância de cada grupo étnico para a vida em sociedade. E agora, vocês vão fazer atividade de sala. A atividade de sala, hoje, ela é mais subjetiva. O objetivo da atividade de sala é que vocês coloquem aquilo que vocês compreenderam sobre a aula de hoje, que vocês respondam essas perguntas com base na compreensão daquilo que nós discutimos sobre cidadania, sobre relações étnico-raciais. Então, façam um texto com base na compreensão, com base naquilo que vocês entenderam e depois da atividade de sala, daqui 20 minutos, nós vamos retornar para debatermos e discutirmos os textos que vocês fizeram. E não esqueçam de postar, pessoal. Respondam e postem o que vocês fizeram para que a gente possa dialogar com vocês e oferecer uma resposta melhor, né, dentro daquilo que vocês escreveram, dentro daquilo que vocês compreenderam para a aula. Até daqui a pouco. Olá, alunos. E aí, tudo bem? Conseguiram responder as questões? Nós estamos ainda aguardando, ainda há tempo. Para quem não conseguiu enviar, ainda há tempo. Nós vamos ainda comentar alguns pontos que ficaram pendentes para a compreensão do conceito de cidadania e de relações étnico-raciais. O professor Wesley está ali esperando as respostas de vocês para que ele possa comentar, evidentemente, e parabenizar os alunos que responderem. Então, mais uma vez, é uma atividade que faz com que vocês pensem, reflitam, interpretem tudo aquilo que nós trabalhamos na aula de hoje. Não esqueçam, estudar não é apenas ler, não é apenas ouvir. É um conjunto de ações, é ler, é ouvir, é escrever e debater um assunto, como eu já falei em algumas aulas que nós trabalhamos anteriormente. Então, façam esse exercício mental,
de escrever, de colocar as ideias no papel. Isso é fundamental. Isso é fundamental num processo seletivo, no Enem, isso é fundamental no trabalho de vocês. Quando vocês estiverem atuando numa cooperativa, vocês precisarão escrever, fazer documentos, fazer um relatório, fazer uma ata de uma reunião. E a gente só aperfeiçoa o exercício da escrita escrevendo. Então, essa atividade de hoje, atividade de sala, ela tem esse propósito de fazer com que vocês escrevam, vocês coloquem no papel aquilo que está na cabeça de vocês. É muito difícil escrever, não é fácil. A gente só melhora a escrita escrevendo, mostrando para os nossos professores da escola, né, a forma como nós estamos escrevendo. Façam isso, né, escrevam, mostrem para os professores, para os pais, e é dessa forma que vocês vão melhorar a escrita de vocês. Como profissionais, como técnicos em cooperativismo, é fundamental que vocês dominem o exercício da escrita, ok, pessoal? Então, nós estamos aguardando, estamos ansiosos aqui aguardando as respostas de vocês, para que a gente possa comentar, para que a gente possa responder, para que a gente possa dialogar com vocês com base nas respostas que vocês enviarem. Se vocês não enviar, não tem como a gente dialogar, debater com vocês com base naquilo que vocês escreveram. Então é importante, é fundamental que vocês façam a atividade, que vocês respondam. Professor Wesley, gostaria de fazer alguma consideração sobre a atividade? Tá, professor. Recebemos algumas respostas, daqui a pouquinho a gente vai comentar mais um pouquinho delas, mas eu queria também aproveitar o espaço para parabenizar umas atividades bem bacanas que vocês realizaram com o dicionário de ética. Eu achei muito lindo, eu sou realmente muito encantado com o trabalho que vocês fizeram, expondo o dicionário ético nas escolas. Com destaque, eu queria mandar um parabéns muito especial para o pessoal da escola lá de Jaru, que realizaram o dicionário ético. O pessoal da escola Juscelino Kubitschek fizeram um dicionário ético sensacional e inspiraram outras escolas a realizar essa mesma atividade. Então, vocês que nos acompanham aí da escola Juscelino Kubitschek, parabéns, o dicionário ético estava sensacional, eu fiquei realmente muito encantado mesmo. E daqui a pouquinho a gente comenta as respostas da atividade. Mas para a gente fechar um pouco, para a gente poder continuar a nossa reflexão, é importante fechar alguns pontos sobre as relações étnico-raciais. Não é mesmo, professor Cássio? Isso, professor Wesley. Então, como a gente estava falando, pessoal, muitas coisas já foram feitas no Brasil. Nós ainda temos que avançar muito para que os negros, os indígenas, os quilombolas, os ciganos, os ribeirinhos tenham acesso às mesmas políticas públicas que nós que vivemos na cidade temos acesso. Nós, que vivemos na cidade, ainda temos espaços legitimados de participação, né, de decisão política. Nós que vivemos na cidade temos um acesso mais fácil às políticas públicas, à saúde, à educação, à segurança pública, mas nós precisamos avançar muito para que nós possamos garantir o exercício da cidadania para essas comunidades, para esses grupos étnicos. E voltando aqui para a Lei 10.639, a lei ela vai propor diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana. Por exemplo, os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando, portanto, o pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros, brasileiros, a cultura, música, culinária, dança e as religiões de matriz africana. Além disso, professor, é importante lembrar que essa lei teve uma modificação em 2008 muito importante, foi a Lei 11.645, que incluiu, além da história e das lutas dos afro-brasileiros e da história africana, também a história dos povos indígenas. Então, desde 2008, além da matriz africana, nós também estamos estudando a matriz indígena, que também faz parte dessas relações étnicas que formam o Brasil, que formam o povo brasileiro que nós temos, que nós não somos formados só pelos portugueses que vieram da América há mais de 500 anos atrás. Somos formados por indígenas, por negros, por imigrantes e tantos outros que fazem parte da nossa sociedade.
Muito bem, professor Wesley. E é importante, é fundamental, pessoal, a gente ter esse tipo de conhecimento. Porque a universidade brasileira, por exemplo, os professores que são formados nas universidades brasileiras, eles são formados lendo livros normalmente escritos por europeus, por americanos. Eu não estou dizendo que essas obras desses europeus e desses americanos não sejam importantes. Elas são fundamentais para a formação profissional de professores, de advogados, de juízes, enfim, de pessoas que fazem parte de profissões importantes no âmbito da sociedade. Só que nós não podemos esquecer de toda a produção artística e intelectual dos negros, dos africanos, dos asiáticos, dos latino-americanos. Existe um professor chamado Boaventura de Souza Santos, e ele criou um termo complexo chamado Epistemologias do Sul. O que ele quer dizer com isso? Epistemologias do Sul é a valorização do conhecimento produzido por quem vive no Sul. Latinos, americanos, asiáticos, africanos, e esses professores, eles têm obras tão boas e tão excelentes como as obras dos europeus e dos americanos. A primeira universidade surgiu no Marrocos. A produção de conhecimento no mundo surgiu na África. A primeira biblioteca do mundo foi a Biblioteca de Alexandria. Então, nós temos uma vasta produção intelectual negra e que ela não é valorizada, que ela não aparece nas monografias, elas não aparecem nos artigos científicos, porque existe uma tendência da Universidade Brasileira de valorizar a produção científica europeia e americana. E para que a gente possa superar esse processo, nós precisamos descolonizar a universidade e nós precisamos descolonizar as nossas mentes. Como é que eu descolonizo uma universidade? Como é que eu descolonizo a minha mente? Lendo livros de autores latinos, americanos, de autores africanos, asiáticos, porque há uma vasta produção intelectual desses escritores. Cheikh Anta Diop, por exemplo, é um grande escritor africano que escreveu e mostrou para o mundo que a produção de conhecimento científico no mundo não surgiu na Grécia, surgiu na África. Inclusive, já há estudos mostrando que os intelectuais gregos tiveram contato com intelectuais africanos e esse contato interétnico, esse contato de diferentes culturas entre gregos e africanos permitiu que o pensamento ocidental grego se desenvolvesse, evoluísse. Então, a África, ela está em todos os lugares. O saber africano, a culinária, a dança, a música e as culturas. Abaixo do deserto do Saara, na parte central da África, está ali um corredor onde fica a maior diversidade étnica do planeta. As principais culturas do mundo estão abaixo do deserto do Saara, na parte central do continente africano. Ali vieram para o Brasil os negros de matriz banto, de língua banto, que viviam naquelas regiões da África, de Angola, Moçambique, daquela região da África abaixo do deserto do Saara, que nós chamamos, professor Wesley, de África subsaariana. Então, esses povos de matriz banto e de língua banto que vieram para o Brasil foram fundamentais para a constituição, para a formação e para o desenvolvimento socioeconômico do país e para a evolução da cultura brasileira, para a construção da cultura brasileira. Então, ler a Lei 10.639, ler livros, literatura escrita não somente por negros, mas livros escritos por indígenas, precisamos ler livros escritos por bolivianos, peruanos, argentinos, equatorianos, asiáticos, porque esses autores que representam esses países, que não são tão citados pelo Ocidente e que não são tão citados dentro das universidades brasileiras, eles são fundamentais para que nós compreendamos melhor a constituição da cultura brasileira, a formação dos povos, a formação do pensamento ocidental, do pensamento oriental. Ler os africanos, ler os latino-americanos, é a gente ter uma outra perspectiva de mundo. É a gente ler o livro de alguém que vê o mundo do lado de cá, não do lado de lá, da Europa e dos Estados Unidos. Então, professor, vamos comentar algumas das respostas que nossos alunos responderam. Antes, vamos só dar uma olhada em quais foram as perguntas que vocês foram responder. A primeira pergunta
foi a seguinte: comente com as suas palavras a importância da cidadania para a vida em sociedade e para a sua atuação profissional em uma cooperativa. E a segunda foi: produza um texto dissertativo de 5 linhas sobre a importância das relações étnico-raciais no contexto escolar e profissional. A primeira pergunta, nós vamos pegar a resposta da Luana Gomes, lá da escola Alquindar, em Guajará-Mirim. A Luana disse o seguinte: a cidadania é necessária para uma sociedade melhor, pois o direito das pessoas, a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo, dá para as pessoas o direito, a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Para a atuação profissional é muito importante, onde eu possa participar ativamente e é direito de um cidadão. Muito bem, Luana, a resposta é basicamente nesse sentido. Nós precisamos compreender a cidadania e a sua importância para a nossa participação. Ser cidadão é estar atuando de forma efetiva dentro da sociedade por esses canais que a gente apresentou na aula de hoje e outras formas que temos de realmente mostrar a nossa participação dentro da sociedade. O modo como o nosso país vive, que ele se constitui, é também interesse nosso. É interesse de vocês também, interesse do professor, interesse dos colegas. E por isso é importante que cada um desempenhe seu papel para o desenvolvimento da cidadania. Um comentário, professor? Muito bem, professor Wesley. Aqui nós temos também algumas indicações, professor Wesley, para os alunos, que são fundamentais para a compreensão de tudo isso que nós estamos falando. O primeiro seria os materiais intitulados A Cor da Cultura, que variam entre livros animados, entrevistas, artigos, notícias e documentários, disponíveis no site www.acordacultura.org.br. Esse material ele é importante porque ele ressalta a diversidade cultural da sociedade brasileira. Talvez muitos não saibam, mas o Brasil ele é o terceiro país da América Latina em termos numéricos de indígenas. Nós temos aproximadamente 900 mil indígenas no Brasil. Nós perdemos para o Peru, que tem 7 milhões, e o México tem aproximadamente 16 milhões de indígenas. Só que no Brasil, apesar de numericamente nós não termos tantos indígenas como no Peru e no México, nós temos a maior diversidade étnica indígena da América e uma das maiores diversidades do mundo também. Então o Brasil ele é um país que ele foi constituído pela formação e pelo contato interétnico de portugueses, indígenas e africanos, entre outras nacionalidades, é claro, holandeses, alemães, italianos, japoneses, árabes, mas os 3 principais grupos étnicos que iniciaram esse processo de formação da cultura brasileira foram os portugueses, os indígenas e os negros. E os indígenas e os negros, eles foram fundamentais para a construção do país. Às vezes, a gente não valoriza, professor Wesley, a importância que esses 2 grupos étnicos tiveram na formação da sociedade brasileira, né? Então, a Lei 10.639, ela veio justamente para poder fazer com que as escolas trabalhem, né, com uma lei, com uma matéria específica e discutam com os alunos a importância do negro, a importância do indígena para a constituição da sociedade brasileira. E aqui nós temos um livro, um artigo, que é um artigo em forma de fala. Foi uma palestra que foi feita pelo professor José Ribamar Bessa Freire. Fantástico esse artigo. Nós recomendamos a leitura dele, que se chama 5 ideias equivocadas sobre os índios. Então ele vai, professor José Ribamar de Bessa Freire, que é professor da UERJ, antropólogo, que tem um vasto conhecimento sobre grupos indígenas, ele vai desmistificar todas aquelas ideias equivocadas sobre os índios, sobre a questão da homogeneidade, muitas pessoas que os índios são todos iguais, né, que todos fazem parte de uma mesma cultura, que eles têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes, o que não é verdade, né? Então, José Ribamar de Bessa Freire ele vai fazer esses comentários para que a população brasileira compreenda
de fato, quais são as principais características que marcam a cultura indígena. Vocês aí que estão nos assistindo, vocês conhecem os grupos indígenas de Rondônia? Vocês conhecem as comunidades quilombolas de Rondônia? Sabem onde elas ficam? Sabe qual é a importância desses grupos para a sociedade brasileira? Então, aí já é o início de um exercício para vocês. Procurar compreender, pesquisar na internet, entrar no site da FUNAI, procurar em sites de pesquisa os grupos indígenas rondonienses. Não sei se vocês sabem, mas existe uma aldeia chamada Ricardo Franco. Lá em Ricardo Franco, essa aldeia, ela tem 12 grupos étnicos, aproximadamente, vivendo dentro do mesmo território. Né? Então, são grupos com línguas diferentes, com costumes diferentes, com crenças diferentes, que vivem dentro do mesmo espaço. Nós temos as comunidades quilombolas do Vale do Guaporé, que vieram de Vila Bela da Santíssima Trindade, trabalhar, né, aqui no Vale do Guaporé durante o período da exploração de metais preciosos, como o ouro, por exemplo, na região do Vale do Guaporé. E essas comunidades estão lá até hoje. E muitas pessoas que vivem no nosso estado não conhecem. Para eu reconhecer a importância dessas pessoas, eu preciso, primeiro, conhecê-las. Conhecer e saber da existência desses grupos étnicos, para depois eu poder ler sobre eles, para que eu possa compreender a importância desses grupos para a sociedade brasileira. Então, quilombolas do Vale do Guaporé, os indígenas de Rondônia. Muitos não sabem, no estado de Rondônia também, que existe um curso oferecido pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, chamado Educação Básica Intercultural. E essa foi uma grande conquista dos povos indígenas, pessoal, porque antigamente eram professores brancos que viviam na cidade e que iam lecionar para crianças indígenas. E é claro que a pessoa, quando ela vai da cidade, levando a sua cultura urbana para um grupo indígena, ele pode contestar, não concordar com algumas práticas, com alguns costumes dos povos indígenas. Só que eles têm os seus próprios hábitos, os seus próprios sistemas, né? Eles têm as suas crenças, eles têm seus costumes, hábitos que são diferentes dos nossos, que vivemos na cidade, né? Não significa que sejam inferiores, nós temos culturas diferentes. Não existe uma cultura superior à outra. Existem culturas diferentes que foram construídas historicamente, de uma forma diferente. E, às vezes, as pessoas que vivem na cidade acham que a sua cultura deve prevalecer, acham que o seu modo de vida deve prevalecer, que foi uma coisa que marcou, professor Wesley, por exemplo, a Europa no século XIX, com os zoológicos humanos. Vocês sabiam que já existiam os zoológicos humanos? Vocês sabiam que na França, a inauguração da Torre Eiffel, ela foi marcada por um zoológico humano no Jardim da Aclimation, onde pessoas elas eram africanos, brasileiros, esquimós canadenses, asiáticos. Eles eram apresentados à população dos países europeus como se fossem animais, porque era uma estratégia dos governos, durante o período de colonização dos países asiáticos e africanos, de mostrar para a sociedade europeia que os africanos e os asiáticos eles eram um elo entre os primatas e os verdadeiros humanos. Quem eram os verdadeiros humanos para os europeus? Os europeus. Então, os europeus acreditavam que essas pessoas, esses negros e esses indígenas, precisavam ser colonizados e eles precisavam ser adestrados para que eles assimilassem os hábitos e a cultura dos europeus. Então, os europeus eles apresentavam essas pessoas, negros, africanos, indígenas, de vários países do mundo, como se fossem animais. Era um processo de animalização dos seres humanos. Ou seja, os europeus apresentavam essas pessoas como animais. Essas pessoas ficavam presas em jaula. Essas pessoas, elas recebiam comida dos espectadores, que achavam muito interessante ver pessoas enjauladas, pessoas com características físicas diferentes das características físicas dos europeus. Olha só que absurdo, imaginar
que o último zoológico humano ele foi fechado na Bélgica em 1958. E em 2012, a Noruega propôs uma espécie de uma homenagem para relembrar os zoológicos humanos do início do século XX. Né? E as pessoas norueguesas que apresentaram essa proposta de se recriar ou de se homenagear um zoológico humano, elas foram criticadas pelos movimentos sociais, por governos e por movimentos de direitos humanos do mundo todo. Por quê? Porque é inadmissível um branco europeu ver alguém como inferior pelo simples fato dessa pessoa não seguir a sua cultura, não seguir o seu padrão de vida, não seguir a sua forma de agir e de pensar. E isso marcou esse processo que ocorreu na Europa. Então pode parecer absurdo para vocês, né? Pode ser absurdo para muitas pessoas, mas eles existiram. E eles existiram por muito tempo e eles só deixaram de existir após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, quando os países começaram a cobrar e a questionar esse tipo de conduta e esse tipo de prática dos europeus e dos americanos também, que em alguns lugares dos Estados Unidos, os zoológicos humanos também foram apresentados, né, como uma forma de distrair, como um entretenimento à população desses países, mas também como uma estratégia política, né, de colonizar o africano, de colonizar o indígena, né, justamente com o objetivo de se apropriar da terra, de se apropriar dos recursos naturais. O objetivo dos europeus, durante a Segunda Revolução Industrial, que começou em 1860, era de se apropriar dos territórios africanos e asiáticos para que eles pudessem explorar as riquezas naturais desses países que eram fundamentais para o desenvolvimento econômico desses países europeus, né, dos países que estavam explorando esses povos e essas culturas. Professor Wesley, eu gostaria de fazer alguma consideração? Temos mais algumas respostas. Eu achei muito interessante a resposta dada aqui pela aluna da escola Albino Butner, a Gabriela, que ela, ainda sobre a importância da cidadania, ela disse assim: como trabalharemos em coletividade, ela fala das cooperativas, é necessário aprendermos a compartilhar, conviver com o diferente e colocando tudo em prática, os direitos e também os deveres que nos é imposto. Ou seja, ela compreende que tanto na relação da cooperativa quanto na relação da sociedade é necessário o exercício da cidadania. Gabriela, muito bem por essa resposta. E podemos também dar uma lida na segunda, nós tivemos bastante participação. Tivemos uma resposta da escola Fernando de Souza Gomes, onde o aluno destacou a importância do respeito nas relações étnico-raciais, que precisamos aprender a respeitar as outras etnias sem discriminação. E eu vou fazer a leitura da resposta da aluna Amanda, lá da escola Estácio de Sá. Um abraço para o pessoal da escola Estácio de Sá. A Amanda disse o seguinte quanto à importância das relações étnico-raciais, professor. É importante que na escola os professores trabalhem sobre a cultura afro-brasileira, assim diminuindo as discriminações e as desigualdades entre as etnias. Isso tanto na escola como no profissional. Então, é importante que a gente fale da importância dessas etnias, da formação cultural do nosso povo, até da formação étnica, porque muitos de nós temos descendentes negros, temos descendentes indígenas. Todos esses grupos étnicos que constituíram o Brasil merecem ser respeitados e merecem ter sua dignidade preservada. E é por isso que é importante nós falarmos da história desse povo, da história negra no Brasil, da história indígena, para que nós valorizemos a importância destes povos dentro da nossa formação social. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram, que fizeram e mandaram as suas respostas. Vocês estão de parabéns, vocês foram muito bacanas. Professor Cássio? Muito obrigado, professor Wesley. Mais uma vez, parabéns aos alunos que responderam. Aqueles alunos que não conseguiram responder a atividade em sala, tentem responder em casa. Façam esse exercício de responder, de pensar, de escrever. Busquem estudar, pesquisar mais sobre o tema, que ele é um tema fundamental para nós. O Brasil,
apesar de ser um dos países com a maior diversidade cultural do planeta, ainda é um dos países mais racistas do mundo, ainda é um dos países mais preconceituosos. E o preconceito nada mais é, pessoal, do que eu ter um pré-conceito sobre alguém ou sobre alguma coisa. Se eu falo que uma pessoa ela tem certas características, certos defeitos, sem eu conhecer essa pessoa, quando eu faço um pré-julgamento da pessoa, sem conhecer de fato quem essa pessoa é, eu estou estabelecendo pré-conceitos sobre essa pessoa. Da mesma forma, os brasileiros, apesar de viverem num dos países com a maior diversidade étnica e cultural do mundo, ainda tem muitos preconceitos sobre os povos indígenas, ainda há muitos preconceitos sobre os quilombolas, sobre os ciganos, sobre os ribeirinhos. Então, o preconceito, ele nada mais é do que uma opinião baseada no senso comum sobre um determinado assunto. Quando eu não leio sobre um assunto, quando eu falo, por exemplo, que o indígena é preguiçoso, quando eu falo que o quilombola não gosta de trabalhar, eu estou sendo preconceituoso porque eu estou falando com base numa opinião, né? Eu não conheço a cultura quilombola, né? Eu não conheço a cultura indígena. Se eu não conheço essas culturas, como é que eu vou falar? Se vocês não conhecem a cultura dos ciganos, a cultura dos indígenas, a cultura dos quilombolas, a cultura dos estrangeiros que vêm para o Brasil, como é que vocês vão falar sobre essas pessoas ou sobre os hábitos dessas pessoas? Para que eu possa falar melhor sobre a cultura de um povo, eu preciso conhecer a história desse povo, eu preciso ler sobre a história desse povo e como se constituiu historicamente a formação social, a formação cultural desse povo. Jamais façam um comentário sobre um grupo étnico se vocês não conhecerem esse grupo étnico, se vocês nunca lerem, nunca tiverem lido, ou nunca tiverem visto pelo menos um documentário sério que fale sobre esse grupo étnico. Daí a importância de estudar, de discutir, de escrever, para que nós possamos compreender, né, os grupos étnicos. Então, a leitura ela é fundamental para o exercício da cidadania, para que eu saiba como eu posso agir no âmbito do Estado e também para que eu possa saber quais são as diferenças que marcam as culturas dos diferentes povos no Brasil. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vimos a importância do exercício da cidadania. Vocês viram que vocês podem começar a exercer a cidadania dentro da escola de vocês, participando, propondo, pensando em projetos culturais junto com os professores, junto com os diretores, né? Pensando em projetos artísticos, pensando em palestras, pensando em debates dentro da escola. Isso é participar, isso é a participação e o exercício da cidadania. Então, na aula de hoje, nós vimos a importância do exercício da cidadania, né, que é fundamental para vocês, e a importância do respeito das diferentes etnias, né, das relações étnico-raciais. A importância das relações étnico-raciais dentro da vida escolar, dentro da vida social e dentro do contexto profissional. Nós queremos agradecê-los pela participação na aula de hoje. Quem não conseguiu responder a atividade de sala, responda em casa, façam esse exercício mental. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos professores que estão nos polos, nos acompanhando, propondo, sugerindo, né, atividades que possam contribuir para o crescimento profissional e o crescimento estudantil e pessoal dos alunos. Muito obrigado a todos. Professor Wesley, suas considerações finais. Muito obrigado a vocês que participaram, que estiveram atentos. Esperamos que tenham aproveitado bem o tema da nossa aula de hoje. Esperamos ansiosamente para o nosso próximo encontro. Agradecemos a você, professor presencial, a você, aluno, e até a próxima semana. Educação à distância, mudando realidades.